Vatergat será o seu fim. Antes de nos retirarmos para as tendas, o general fez um último esforço para nos aconselhar que esquecêssemos aquilo e nos dedicássemos à nossa verdadeira e secreta missão de paz. Kissinger, ao mostrar-se interessado nos preparativos do cavalo de Troia para a segunda grande viagem, tinha o incentivado a realizá-la o mais depressa possível. Se o plano de Moscou e de Washington fosse avante, não haveria mais oportunidades. A enlouquecida máquina da guerra estava em marcha. Era preciso, portanto, agir com cautela e diligência. Na manhã seguinte, quinta-feira, 1 de março, durante a sobremesa, Baath, o supervisor, mais excitado do que nunca, embrenhou-se numa polêmica acalorada com outros militares israelitas. O motivo não era mais do que a repentina visita a Moscou do ministro da guerra egípcio. O general Ahmed Ismail Ali, acompanhado por representantes de todas as armas do seu país, tinha começado na capital soviética uma suspeita ronda de consultas ao mais alto nível. Embora esta cimeira egípcio-soviética aparecesse envolta num impenetrável segredo, o fato de Ismail Ali ter ido num avião especial e escoltado por altos oficiais de todos os exércitos egípcios criou em Israel um receio especial. Para alguns técnicos que polemizavam com Baath, estávamos perante uma perigosa etapa de rearmamento egípcio. O supervisor, pelo contrário, ia mais longe. Aquela súbita aproximação do Cairo a Moscou, expôs ele com tanta veemência como razão, só podia ser o prelúdio da guerra. Curtis, em silêncio, deixava-os falar. Ao ouvir a palavra guerra, o general, mantendo um olhar eloquente, deu-nos a entender que Baath não estava muito enganado nas suas apreciações. Aqueles 5 dias de entrevistas na União Soviética não tinham outra finalidade senão a de pôr os egípcios a par de alguns aspectos essenciais do sinistro plano concebido por Washington em Moscou. Naturalmente, durante as 5 horas que durou a reunião entre Ismail e Brezhnev, o premier russo pôs um cuidado especial em não levantar suspeitas entre os seus amigos, os egípcios, quanto aos verdadeiros objetivos e inspiradores do projeto Rapto de Europa. Quando os enviados de Sadat regressaram ao Cairo, a Quarta Guerra já era irreversível. Aquele inevitável sentimento de perigo, paradoxos do destino, beneficiaria aos nossos planos secretos. Israel, sempre desconfiado, ativou as suas defesas e redes de informação até limites insuspeitados. E uma das ordens do Estado-Maior israelita até nos afetou em cheio. A estação receptora de imagens tinha prioridade absoluta. Não se devia poupar homens nem meios para entrar em funcionamento o mais rapidamente possível. Os militares e técnicos israelitas, e nós juntamente com eles, lançaram-se a um trabalho esgotante. A estação devia começar as suas primeiras recepções de imagens no dia 1 de abril. Isto dava-nos uma escassa margem de tempo e, consequentemente, novas preocupações. A mais grave, pelo menos naquele momento, era o combustível do berço. Nem os diretores do programa, nem Eliseu e eu tínhamos a mais remota ideia de como e quando podia chegar ao Alto de Massada. É claro que as nossas notícias acerca da vara de Moisés eram igualmente nulas. Mas alguma coisa tínhamos aprendido naquela apaixonante aventura: a confiar em Curtis. E por isso, no decurso da primeira semana de março, apesar destas interrogações na mente de todos, ninguém exteriorizou qualquer inquietação. Simplesmente, trabalhamos duramente e esperamos. Naquela quinta-feira, ao tomarmos conhecimento do assalto à embaixada da Arábia Saudita em Khartoum, Sudão, por guerrilheiros do Setembro Negro, o acampamento sofreu um novo abalo. As ações terroristas, como o Mossad prevera, continuavam a sua incansável espiral, favorecendo, assim, as diabólicas maquinações do rapto de Europa. Por fim, ao meio-dia de sábado, 3 de março, nosso chefe decidiu falar. Depois de usarmos a contrassenha do dia, João, cruzamos o portão de saída e nos misturamos como se fôssemos turistas aos escassos visitantes das ruínas. O general, os diretores, o meu irmão e eu comunicamos a Eifet que desejávamos desentorpecer as pernas e que regressaríamos no último teleférico.
A tensão e o esforço daqueles dias tinham sido tão grandes que os israelitas compreenderam e não se opuseram ao que se supunha um inofensivo passeio de descontração pelo chamado caminho das viduras. Deixamos para trás o cume e começamos, com ar bem disposto, a descer lentamente pelo sinuoso caminho da face oriental de Massada. Quando nos encontrávamos a uns 100 metros do topo, Curtis deteve-se. Sentou-se à beira do caminho e com a cabeça inclinada, começou a desenhar estranhos sinais na amarelenta e calcinada terra. O seu espírito parecia mais calmo do que nos dias anteriores. Finalmente, tomado de uma contagiosa excitação, informou-nos sobre seus planos mais imediatos. Dada a rapidez com que decorrem os trabalhos no acampamento, Eleazar, é mais que provável que na próxima segunda ou terça-feira nós vejamos obrigados a dar início à fase secreta da montagem da estação. Nesse momento, continuou como uma crescente euforia. Ativaremos a última etapa do nosso plano, a etapa vermelha. Como sabem, os israelitas deverão desimpedir a piscina. O general fez uma pausa, como que à procura das palavras e do tom adequado para o que pretendia nos dizer. Sei qual será a resposta, continuou, ao mesmo tempo que apontava para o alto de Massada. Mas tenho que perguntar. Os homens do cavalo de Troia estão em condições de aguentar um novo e considerável esforço? De que tipo? Foi a nossa pergunta. É preciso que o módulo esteja pronto no fim da tarde de sexta-feira, 9 de março. Olhamos uns para os outros em silêncio. Supondo que, de fato, a fase secreta da montagem começasse na segunda ou terça-feira, isso significaria uma margem de 3 ou 4 dias. Alguns diretores balançaram a cabeça, manifestando as suas dúvidas. Para quando está previsto o lançamento? Interveio Eliseu com seu habitual pragmatismo. Para a noite do dia 9, respondeu o general sem rodeios, se formos capazes de colocar o berço no centro do fosso. Creio que nenhum dos presentes duvidava da eficiência e do espírito de dedicação da meia centena de especialistas que nos acompanhava desde o princípio da missão. O que de fato nos preocupava, e foi isso que dissemos a Curtis, era a falta de notícias acerca do combustível, da vara de Moisés e do resto dos equipamentos projetados para a segunda exploração. Além de tudo isso, as reservas de hélio, vitais para o funcionamento dos amplificadores Maser 1, também não tinham chegado ao alto do rochedo. O general sabia, como nós, que sem os tanques de gás, os trabalhos eram inviáveis. Mas o chefe do cavalo de Troia, como fizera noutras ocasiões, não se alterou. Evidentemente, o que o preocupava naquele momento era saber se podia contar, ou não, com o supremo esforço que exigia dos nossos homens. Quando, por fim, assumimos o sentimento da maioria, lhe garantimos que o berço estaria pronto no local e momento desejados, Curtis aliviou a ansiedade geral anunciando-nos que, de acordo com os planos, tanto o hélio como o combustível para o módulo estavam a caminho. Ambos chegariam ao acampamento na noite seguinte, domingo. Prevendo uma possível sabotagem palestina, o fornecimento de hélio à estação receptora tinha sido planejado, seguindo as recomendações do Serviço de Informação Militar Israelita, tendo em conta uma via dupla. Excetuando, obviamente, as jazidas russas, o resto das reservas naturais deste gás nobre, localizava-se no Canadá, na Polônia e no meu próprio país, os Estados Unidos. Esta circunstância, e o fato de os Estados Unidos monopolizarem a sua extração, manipulação e distribuição por meio mundo, proporcionaram-nos uma vantagem considerável. O abastecimento estava garantido, tanto em volume como em periodicidade. Os 2 amplificadores Maser da estação, como creio já ter explicado antes, processavam os dados com uma precisão extraordinária. Esses sofisticados equipamentos requerem uma temperatura permanente de 269 graus centígrados negativos, quer dizer, apenas 4 graus acima do zero absoluto. Para isso, tinham de ser mergulhados em hélio 60 previamente liquefeito num criogerador que fazia parte do instrumental. Este criogerador, o Codebox, tinha sido comprado a uma importante multinacional suíça.
com a ajuda de turbinas de expansão, gradientes ou etapas de gás e comutadores térmicos de placas, alcançava-se a temperatura requerida. 269 xC, 42 K, conseguindo assim a liquefação do heliogás. Logicamente, sem essas reservas de hélio, o criogerador e os Maser não podiam funcionar. N. Do M. Quanto à dupla via de fornecimento amassada, judeus e norte-americanos tinham estabelecido duas pontes aéreas, uma com origem na Polônia e a outra nos Estados Unidos. Aviões de carga, especializados neste tipo de transporte, deviam aterrissar em Israel no decurso das primeiras horas do domingo, 4 de março. Mas um suspeito acidente de aviação, ocorrido na noite do dia 28 de fevereiro, obrigou a alterar parte dos planos, fazendo com que os responsáveis da Operação Eleazar prescindissem de uma das pontes de abastecimento, a polaca. Na noite da última quarta-feira, segundo as informações recebidas por Curtis, por volta das 23 horas, um aparelho da Força Aérea Polaca tipo An-24 despenhara-se a uns 6 quilômetros do aeroporto de Varsóvia. Vinha de Golenion, nas proximidades do porto de Szczecin, no Mar Báltico. Apesar da boa visibilidade, o aparelho incendiou-se em pleno voo, provocando a morte dos seus 15 ocupantes. O Mossad não descartava a hipótese de um atentado. O governo da Polônia tinha sido previamente avisado das intenções de transportar um determinado carregamento de hélio para Israel, com fins puramente industriais, e, casualmente, como gás para cromatografia. A pessoa que estava a par dessa transação comercial, o ministro polaco do interior, Wiesław Osieka, viajava nesse avião. Como medida de segurança, o Estado-Maior israelita optou por esquecer a fonte polaca. O fornecimento, portanto, viria unicamente das jazidas dos Estados Unidos.